Olá, eu sou o Ricardo Bezerra e bem-vindos a mais um Conexões, só que dessa vez um Conexões muito especial. Especial porque nós vamos conversar e conhecer uma emocionante história de vida e de grandes realizações sociais de um santo. E quem o considera santo não sou somente eu, mas milhares de pessoas que vêm ao seu encontro para conversar com ele, para resolver grandes problemas de sua vida, problemas de saúde, todo tipo de problema. E eu vim aqui na casa dele, aqui em Arco Verde, interior de Pernambuco. Estamos conversando aqui em um local muito especial também, que é uma capela, a Capela da Divina Misericórdia, diretamente aqui da comunidade dos servos de Deus. Exato. Eu estou falando de Padre Ayrton Freire. Uma honra muito grande eu estar conversando com o senhor, Padre Ayrton. Obrigado, meu filho. Estamos juntos até depois do fim. Até depois do fim. Padre Ayrton, nós vamos falar de história, tá? Nós vamos falar da Fundação Terra, que é a sua grande criação terrena. Vou começar pelo começo, se o senhor me permitisse. Sua infância, seus pais trabalhavam com o quê? E a sua infância foi uma infância tranquila? Por exemplo, o senhor gostava de futebol, jogava futebol? Gente, eu nasci na cidade que fica às margens de um rio, que é afluente do São Francisco. É o rio Pajeú. Eu nasci na cidade de São José do Egito. Sou egipciense. Terra de poetas lá. Eu nasci em 29 de dezembro de 1955. Eu sou o segundo filho de uma série de 6. A minha infância era assim, eu gostava muito de brincar. A gente brincava com o quê? Brincava com sabugo, brincava com pedra, brincava com... A imaginação era grande ali. Arengava muito, era menino, muito arengueiro, briguento. O senhor era arengueiro? Eu tinha fama. Tinha fama. Eu brigava assim, feito galo, garnizé. Era um menino assim, sabe? Arengueiro mesmo. E depois ganhei fama, apartava briga. Sabe, jogava terra para apartar briga, e era assim. Gostava de correr, Uma vez fazia educação física, me chamaram uma vez para jogar em um time, e eu não tinha muita prática com isso. Aí disseram, olha, jogue a bola, quando pegar a bola, acerta o gol. Eu era de um time, né, me colocaram assim, acertei a bola no gol do meu time mesmo. O senhor fez um gol contra? Foi. Aí me botaram pra fora, pronto. Aí eu fiquei assim, só olhando, né? Pronto, mas... Era uma infância normal. Uma infância... brincava. E os estudos, Padre Ayrton? Como é que foram os estudos na infância mesmo, até o ginásio? Olha, a gente fazia o primário, depois fazia primeiro a carta do ABC, depois a cartilha. Depois a gente estudava a primeira série, segunda série e tal. Aí terminava o primário, aí fazia a admissão, um ano estudando com meu pai. Não foi em Recife, não? Não, foi em Sertânia. Aí quando eu terminei o ginásio, aí eu fui para Recife, fazer o científico, que hoje é o ensino médio, no Colégio Martim Júnior, que fica na Torre, ainda fica na Torre lá. No bairro Torre, né? Bairro da Torre. E fiz lá o científico. Quando terminou o científico, aí tinha que se decidir que curso iria fazer, né? Eu não tinha dito ainda que eu queria ser padre. E escrevi uma carta para meus pais dizendo que queria ser padre. E pronto. A minha mãe ficou assim, sim,
Ele quer, né? Meu pai ficou feliz, meu pai era vicentino também. Aprendi com meu pai a levar doações para os mais pobres, a pedir para os mais pobres. Pronto. Na minha infância e na minha adolescência, eu tive 2 namoradinhas, tá? A última chamava-se Maria Dolores, no científico. Eu disse a ela, no terminado o ano, que eu gostaria de entrar no seminário, ser padre. Ela chorou muito, né? Uma galeguinha bonitinha, ela queria ser médica. Esses namoros de 60 anos, 50 anos antes, era assim, no máximo se pegava na mão, dava-se um cheiro na testa, sabe, assim, era uma coisa assim, sabe, ficava com vergonha, era uma coisinha assim, sabe. Uma coisa respeitosa. Era uma coisa respeitosa, pronto. Mas assim foi sabe, gostava muito de estudar, muito. E desde cedo eu me interessei como a gente não tinha esses meios que existem hoje, de comunicação, eu ia para a biblioteca da cidade de Sertânia, li toda a enciclopédia de Alta La Russe, li todas as obras de Machado de Assis, li todas as obras de um escritor que escreveu Narciso e Godmundo, daqui a pouco eu me lembro do nome dele. Pronto, estudei assim, lia bastante, me interessei por idiomas. Na minha época se estudava inglês e francês, tá? Comecei a aprender francês já no ginásio, depois aprimorei já quando fazia filosofia, durante a filosofia também. Me permita lhe interromper, padre. A gente está vendo, e essa é a importância desse programa, porque a gente está acostumado a conversar com o padre para resolver os nossos problemas. E a gente está falando da história do Padre Ayrton, que eu acho que pouca gente sabe. Né? Pouca gente sabe, daí a importância desse programa. Mas, padre, me permita fazer 2 perguntas. O senhor falou que resolveu ir para o seminário no terceiro científico, vamos dizer assim. No terceiro científico. Mas eu acho que ninguém resolve isso no terceiro científico. Não. O senhor já desde pequeno, mesmo arengueiro, jogando futebol, fazendo gol contra. O senhor pensava em ser padre já, Padre Ayrton? O senhor já tinha isso na essência? Aconteceu isso nas missões de Frei Damião lá em Sertânia. Frei Damião, homem santo. Presenciei alguns acontecimentos bonitos da vida dele. E na missão ele disse, sim, já estava indo embora, apresentar uma cruzinha como lembrança das missões. Aí ele diz, estamos indo embora, se algum de vocês quiser nos seguir, como disse Jesus, vem, segue-me. Imagina, ele não perguntou a ninguém, eu levantei a mãozinha e disse, eu. Depois ninguém levantou, baixei, fiquei com vergonha. Guardei isso no meu coração porque eu era arengueiro e só revelei no terceiro científico. Que coisa. Mas o chamado aconteceu através da missão de Frei Damião. Padre Ayrton, o seminário, e eu vou um pouco além. O senhor entrou no seminário, mas o senhor estudou teologia, filosofia e psicologia. Foi. O que é que lhe levou... Eu estudei, viu? Eu estudei sobre o senhor. O que é que lhe levou à psicologia? Que tem tudo a ver, né, padre? Quando você lida com pessoas, né? Especialmente pessoas... No seminário a gente faz 3 anos de filosofia, 4 de teologia. Assim, a formação básica nossa, não é? Nesse período de filosofia, eu também estudei na Aliança Francesa, estudava lá na Aliança Francesa, e aprendi um pouco de francês para ler o livro de francês, que os autores bons eram em francês, da teologia, da filosofia. Aí eu aprendi, nesse período também despertou em mim o desejo de querer conhecer melhor as pessoas. Aí passei a fazer psicologia na Facho, no Alto da Sé, em Olinda. Estudei. Terminei em 82. Terminei com minha turma. Fui o orador da turma. Fui o celebrante também da turma. Porque em 82, no dia 13 de fevereiro de 82, eu fui ordenado padre.
Quer dizer que o senhor, no mesmo ano que o senhor foi ordenado, o senhor terminou psicologia? Terminei. Terminei em beleza. junho de 82. E fui ordenado padre em fevereiro de 82. Depois eu mudei para a primeira paróquia, foi Arco Verde. Peraí, o senhor chegou, me permita, padre, o senhor chegou a atender consultório, a psicologia, a exercer 16 a profissão? 16 anos. Então o senhor era padre, né, celebrava missas e tudo, e atendia no consultório. Atendia. Porque as pessoas tendem a pensar que o padre, ele está lá na paróquia dele, ele pode ter uma profissão extra sacerdócio, não é isso? Eu dava aula na faculdade. Dava aula na faculdade. De formação de professores de Arco Verde, de psicologia. Agora, minha gente, acontecia uma coisa interessante, é que quando eu estava atendendo as pessoas no consultório, poxa vida, eu estava atendendo as pessoas no consultório, e quando eu abri a porta para o próximo entrar, que seria atendido, eu estava na Rua do Lixo, estava aquela, sabe, aquela quantidade de pessoas pobres, de criança correndo assim, e o pessoal assim, sabe, um pouco assustado, sabe, o pessoal, Padailton, 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 e aí, minha gente, aí eu resolvi fechar o consultório, porque eu percebi que eu deveria, não era servir aos pobres. Agora a escuta psicanalítica continua, né? Porque ser psicanalista é uma escuta, passa pela análise pessoal. Eu fui analisado durante 20 anos, mais ou menos, pelo mesmo analista, Jacques Laberge, do Recife, que trouxe o lacanismo para Recife, sabe? O jesuíta, padre jesuíta, depois pediu para sair. Eu tive essa formação com ele e tornei-me psicanalista pela escuta, fui psicólogo também, né? Tenho um diploma. E tive essa formação, minha gente. Mas aos poucos eu fui percebendo que eu deveria mesmo era ficar com os pobres. Vamos conversar aqui também, para a gente fazer uma cronologia, que o senhor foi um pouco além e eu queria voltar um pouco. O senhor se ordenou, o senhor é muito irrequieto, daí vem a história do arengueiro que virou um grande servo de Deus. Ele é muito irrequieto, então se a gente deixar ele fala tudo, ele vai... Padre Ayrton, quando foi que o senhor foi apresentado e como foi que o senhor foi apresentado à tal Rua do Lixo? E mais do que isso, teve um problema quando o senhor foi ordenado, o senhor muito irrequieto, que foi, o senhor foi atrás da prefeitura para o bem-estar das pessoas, das crianças e tal, isso deu um ribuliço. Como é que foi esse começo conturbado do seu sacerdócio e a Rua do Lixo? Gente, eu fui ordenado em fevereiro de 82 e fiquei no centro da cidade, trabalhando lá. Mas só ficava lá. Mas havia grupos de jovens, eu trabalhava com a juventude, uma vez uma jovem chamada Denise convidou-me para conhecer a Rua do Lixo, eu resistia, já ouvia falar, mas não queria. Até que uma vez eu fui caminhando perto da rodoviária, caminhando, sol quente, caminhando, cheguei lá assim. Eu fiquei tão impressionado quando eu cheguei lá, fiquei tão impressionado. Mas eu fiquei tão impressionado, vendo pessoas quebrando pedras, crianças disputando alimentos no lixo. Minha gente, disputando alimentos no lixo com animais. Pessoas assim esperando para fazer algum trabalho, sabe, era assim, gente que ficava trabalhos avulsos, assim, sabe, para ganhar vida. Eu fiquei tão impressionado com aquilo, mas tão impressionado, que voltei depois algumas vezes e resolvi celebrar lá com eles, um padre, né? Fui celebrar com eles. Ninguém sabia responder uma missa, só se passava carro de lixo lá. Gente, na hora da comunhão,
Uma criancinha, tem a imaginação da criancinha, a criancinha toda, assim, toda suja, toda, sabe? Quando viu levantar a hóstia, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Eu mesmo dizia, Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizia uma palavra e serei salvo. Dizei uma palavra e serei salvo. A palavra que eu escutei foi uma criança gritando, por amor de Deus, eu quero bolacha. Aquilo me tocou de uma forma tão grande, que a mudança que ocorreu em minha vida foi uma mudança de lugar, não só topológica, mas topográfica. Não só topológica, quer dizer, eu mudei de lugar, eu resolvi morar com eles e passei a enxergar o mundo pelo olhar dos pobres. Morando com ele, eu reaprendi a olhar a realidade de outro ângulo, do outro lado do altar. A palavra que eu ouvi dizer uma só palavra foi daquela criança. Então vocês veem, a espiritualidade, o toque nasceu primeiro. E daí surgiu a obra social. A obra social é fruto de uma espiritualidade feita a partir do clamor de uma criança pobre. Falar isso até me toca assim dessa maneira. Me toca dessa maneira, me emociona. Porque foi um elemento fundante, uma experiência fundante e marcante em minha vida. Desculpe ter falado dessa maneira. Pelo amor de Deus, padre. Eu aqui me emocionei aqui também. Mas deixa eu ir além. Essa criança, quando viu a hóstia, pensou que era uma bolacha e queria comer. Sustentar as crianças pelos braços, pelos pés. Gente. Alguma criança morreu nos seus braços, padre? José, houve cólera na rua do lixo. Cólera na rua do lixo. A criança estava assim, arfando. Aí o pai disse, padre, eu trouxe a criança para o senhor batizar e deixá-la aí para ela morrer, entregar a Jesus. Eu disse, meu santo, vamos fazer assim? Eu vou levar a criança para um médico. Não, padre, leve não, padre. Leve não, batize que ela já está arfando, ela já está se ultimando. Eu disse, não, meu santo, vamos fazer assim. Olha, o senhor deixa eu levar a criancinha, para a gente cuidar da criancinha. Ele disse, então tá certo, padre, o senhor é um padre, eu deixo. Aí eu coloquei a criança nos braços e saí caminhando às pressas, comecei a correr, eu era jovem. Era um padre jovem, tinha 26 anos, 28 anos. Eu ia com a criança nos braços. Gente, um vento forte, areia, e eu... Sim. Aí, quando eu olhei, a criança estava morrendo. Gente, eu me emocionei tanto. Um sentimento de culpa tão grande de não ter batizado a criança. Chorei. E as lágrimas caíam sobre o rosto da criança. Então, com os dedos assim, com os 3 dedos, eu passei a minha mão na cabeça da criança, as lágrimas caíam abundantemente. Eu disse, José, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a criança morreu. Depois veio assim um papel de jornal, bateu em minha perna direita. Aí eu peguei o papel de jornal, enrolei a criança e voltei para o pai, que estava se olhando ainda. Aí eu disse, pai, está aqui a criança, está batizada, mas ela morreu. Aí o pai recebeu a criança nos braços e disse, padail, só Deus lhe paga ter batizado a minha criança. Aí eu entreguei a criança. José, que Deus o tenha nos céus.
Que Deus o tenha nos céus. Como é que eu, ou as pessoas que estão aqui do nosso lado, e as pessoas que estão lhe assistindo, que são pecadores, podem ir para o mesmo lugar que o José foi? Porque ele foi direto para o céu. Será que nós vamos para o céu também? O que é que precisa a gente fazer para estar no mesmo lugar? Meu filho, que nos salve a misericórdia divina. Se acreditarmos na misericórdia divina, exatamente para nós ele veio. Ele veio para os pecadores e não para os que se consideram justos. Eu direi até, quando Deus olhou para a terra e quis escolher uma mulher que fosse digna de ser mãe de seu filho, ele escolheu a Maria, a Virgem cheia de graça. E como uma comunicação de uma oração era feita em hebraico, isso foi uma oração, a primeira, dirigida a Maria, uma saudação que era oração, a mando do próprio Pai que está nos céus. Ele diz: Shalom lach Miriam, Eleat ha'esed, Adonai mar, Brucha at barashim, Uvaruch prebitner Yeshua. Foi assim, ela ficou atônita com essa saudação. Escolheu Maria. Agora, quando ele quis escolher alguém para uma missão que ele iria conceder, ele olhou para todos os padres da diocese, para todos os homens dessa região, e disse: eu vou escolher o mais pecador, o mais indigno. E escolheu a mim, exatamente a mim, o Padre Ayrton, para que em mim ele pudesse fazer a obra. Não por mim, mas por ele. Por ele, para ele e nele. Assim foi a escolha. Assim foi a escolha. E por isso que sempre falhos, nós entraremos no reino dos céus. Pela confiança que temos na misericórdia divina. E quando eu partir, quando eu me lançar nos braços da misericórdia, eu estarei do outro lado, esperando cada filho meu, para entrarmos juntos, na glória de Deus. Espero em Deus que isso aconteça. Não por mim, mas por sua misericórdia, que é sem fim. Padre, a gente que vive nesse mundo maluco aí, trabalhando direto e procurando deixar alguma coisa para a família e deixar um legado patrimonial, eu lhe pergunto, às vezes eu tenho mania de achar que tudo é uma compensação, sabe? Tudo é matemática, mas não é. Mas na sua visão de santo homem, Padre Ayrton, um bem que uma pessoa faz, e um mal que a pessoa deixa de fazer, ele se reverte em pontos lá com o nosso Criador? Minha gente, o bem que nós fazemos é Deus realizando a salvação em nós. Como diz aquela oração que nós fazemos sobre o Espírito Santo, meu filho, o bem que nós fazemos é a salvação de Deus que já se realiza em nós. Como diz a invocação ao Espírito Santo, se temos algum bem, virtude ou dom, não vem do teu favor. Porque sem ti ninguém pode ser bom. Só tu podes criar a vida interior. Então o bem que nós fazemos é a salvação de Deus já se realizando em nós. Não é mérito. Pela primeira vez eu entendi, Padre. É assim. Pela primeira vez eu entendi. E quando realizamos o mal, é porque nos afastamos do bem. É isso. E as consequências do mal vêm por nos termos afastado do bem. Como o escuro é a ausência da luz, assim o escuro, o mal, é a ausência da luz de Deus. Depois de tanta coisa, tanta injustiça humana que o senhor viu na Rua do Lixo,
de crianças morrendo, de crianças com fome, disputando comida com bicho, foi nesse momento que o senhor, e o José lhe ajudou muito, claro, que o senhor resolveu iniciar a sua grande obra terrena por inspiração de Deus Pai. Eu queria que o senhor contasse um pouco do começo, como é que começou, e daquele ponto, disse, não, aqui realmente a coisa deu certo. A primeira obra de impacto social da Fundação Terra. A primeira obra de impacto social foi quando eu conheci a LBA. Já havíamos organizado a comunidade em grupos de cada um, catar tijolo, quebrar pedra, pedreiros, batedores de tijolos, que pediam esmola, cuidavam de famílias. Havia a comunidade, dar aulas a essas pessoas, porque ninguém sabia ler. Até que a LBA veio nos fazer uma visita, a Legião Brasileira de Assistência, que hoje não existe, deve ter outro nome. A moça disse, o senhor precisa ter personalidade jurídica para fazer um projeto e receber ajuda. Criamos então a chamada Associação Terra, que depois passou-se a se chamar Fundação Terra. Por que Terra, padre? Porque nós queremos fazer na Terra a vontade do Pai que está nos céus. Os primeiros projetos foram um projeto de cabras, para as pessoas que tiverem uma cabra, receber uma cabra de leite, e a primeira cria fêmea ela deveria dar a uma outra pessoa, para ver leite para as crianças. 50 cabras. Ao mesmo tempo eu pedi recuperação de casebres, 30 casebres para pedreiros, 30 casebres para os serventes. Pedi a eles que fizessem um salão para de reunião, que na verdade era uma capela, que eu queria construir, mas não podia colocar que era uma capela para a LBA. Um salão, que a primeira capela ainda existe lá, e que a gente pudesse fazer um espaço onde as crianças pudessem estudar uma creche. Pronto. Os primeiros projetos. E eu ajudava, eu batia tijolo, eu ia às feiras esmola com as pessoas e trazia as esmolas, que era mais graúda, fazia uma sopa lá, uma sopa assim, botava fogo, umas coisas, uma lata, umas coisas grandes assim. A gente fazia sopa e dava às pessoas, eu comia com eles. Isso em 84, né, padre? 84. 2 anos depois da sua ordenação. 88, isso foi de pedir, Padre, teve a história de uma passeata aí no meio do caminho, não teve? Eu dava aula às pessoas, dava aula assim, por exemplo, água, letra A. E quem é que tem água? Porque a gente não tem água, porque falta água. C, casa, quem não tem casa, porque a gente não tem casa, o que é preciso fazer para a gente ter casa. Tal. Era assim. Quando chegou na letra L, luz. A gente não tem luz, porque a gente não dizia. Essa história de luz foi aumentando. Tanto a história de água como luz, a necessidade das pessoas, aumentando. Aí eu disse assim, eu vou falar com o prefeito da cidade e vou pedir a ele para a gente colocar luz. Aí estava demorando. Aí eu disse, eu acho que eu vou falar com o prefeito. Minha gente, eu acho que vou falar com o prefeito. Aí o pessoal disse, também eu vou, padre, com o senhor. A gente foi caminhando. E, gente, eu não tinha programado. Quando eu olhei para trás, Deus, sabe, gente, imagine, não é comparando-me a ele, imagine como foi a entrada de Jesus, os cegos, os aleijados, os prostitutas, Aquela ruma de gente. entrando em Jerusalém, sabe? A procissão dos pobres, mais cidade, meu Deus.
Gente, telefonemas para lá, para cá, tal, e juntando. Entrei na igreja para a gente rezar, depois nos dirigimos para a prefeitura. Pessoal, Luiz, nunca tinha sido organizada uma coisa dessa, mas eu fui com o prefeito. E algumas pessoas, não, algumas não eram, algumas dezenas. O prefeito lá pediu uma comissão, a gente falou com o prefeito. Dias começou a colocar postes, 15 dias depois. Aí Maria Rezadeira também ajudou. Depois dessa confusão toda que teve, dessa procissão que o senhor não imaginava, que o senhor lutou, que a coisa começou a dar certo, mas criou uma confusão lá na prefeitura. Agora o senhor foi, eu vou usar um termo aqui bem forte, tá? O senhor foi expulso de Arco Verde. O senhor foi expulso pela própria igreja. A igreja lhe transferiu lá para os jesuítas lá de Belo Horizonte. Como é que foi? Como é que foi? Foi bem assim, foi assim. A situação ficou insustentável na Rua do Lixo. Então, como eu dava aula no Colégio Nóbrega, no Recife, para experiência lá com os jesuítas, gostei muito. Depois em Belo Horizonte. Lá comecei a receber uns bilhetes das pessoas da Rua do Lixo que me escreviam, dizendo: olha, que o pessoal está morrendo de fome, o pessoal está com sede, o pessoal está, sabe, desamparado, eu tocado com aquilo, um telefonema assim. Aí eu disse: eu vou voltar. O bispo disse, quero muito bem a ele, o bispo me ordenou. Ele disse: aí, olha, você pode ir para qualquer outra paróquia, você pode ir, se quiser você vem ficar na catedral, dá certo, houve tanta coisa lá, não volte. E, gente, aí eu, sabe, poxa vida, se fosse hoje, eu não sei como eu faria, minha gente. Eu fiquei entre a cruz e a espada. Eu ficava entre, sabe, é justo fazer o bem em dia de sábado? Existe a lei a ser cumprida. Existem as pessoas com fome. Entre a cruz e a espada. Meu Jesus, me ajude. Ele disse: aí, se você voltar, você não terá uso de ordens. Eu voltei, minha gente. Deus do céu. Ainda bem que depois houve uma reconciliação. Eu voltei, minha gente, sem uso de ordens. Só para as pessoas entenderem, sem uso de ordens é que o senhor não poderia mais celebrar uma missa. Não podia. Rua do Lixo. 10 meses eu fiquei assim. Mas todo mês eu ia tomar o café da manhã, uma vez por mês, com o bispo. E tomava o café, falava como estava a Rua do Lixo, ele ficava em silêncio. Ficava em silêncio, me escutando, eu contava. Era um café silencioso, eu falava. Depois eu pedia a bênção a ele e saía. Depois de 10 meses, ele falou e disse: Ayrton, eu vou conhecer a Rua do Lixo. Mas vou demorar pouco tempo lá, tá certo? Certo. A gente vai junto. Ele disse: não, eu vou com o motorista aqui. Eu fiquei lá esperando. Ele chegou. Gente, ele chegou e eu fui mostrando as coisas a ele, o que a gente tinha, né? A primeira escolinha, ping-pong, a gente não tinha papel, a gente escrevia no chão as letras, na areia, eu passava o pé em cima, depois as contas, somar, dividir, passava. Ele viu a escolinha, ele viu, sabe, a capelinhas, sabe, ele viu as coisas assim. Ele viu as construções, viu as obras que havia, as mulheres que faziam renda. Aí ele disse: Ayrton, eu vou celebrar aqui, embaixo de uma algaroba. Ele preparou
para celebrar, né? Aí o pessoal disse, seu bispo, vê, deixa o padre Ailton celebrar também. Deixa o padre Ailton celebrar também. Aí o bispo calado assim, olhando. O pessoal, seu bispo, seu padre, seu bispo, seu padre. Ele ficava confuso assim. Eu, sabe, silêncio. Era o meu maior desejo. E eu emocionado lá, assim, ao lado dele. Ele disse, Ayrton, você vai celebrar. Aí o pessoal bateu palma. Eu celebrei com ele. E desde esse dia, se eu for celebrar, se eu conhecer um padre hoje e eu for celebrar, esse padre será o celebrante. Eu ficarei ao lado dele. Essa é a razão. A não ser que o padre insista e não queira mesmo. Mas, minha gente, o normal é que eu, estando com o padre, ele seja o celebrante. O celebrante principal é Cristo Jesus. Mas quem presida a celebração seja um padre. Eu ficar ao lado, assim, olhando, ajeitando assim o missal, sabe? Mostrando as orações, lendo a parte, rezando a parte que ele me mostrar, veio daí, desde esse momento. Aí eu celebrei, minha gente, sabe? Coloquei a água nas mãos dele, sabe? Aí depois disso, ele disse, Ayrton, você pode voltar a celebrar. Minha gente, eu beijei as mãos dele, ajoelhei-me, pedi perdão a ele. Reconciliei-me com minha igreja, a que eu tanto amo, na qual quero permanecer até o fim e morrer nela, porque eu nasci nela e morrerei nela. Como diz o catecismo da Igreja Católica, a igreja é uma senhora de muitos anos, 2000 anos, muitos anos, cheia de rugas, mas é minha mãe. Eu amo a minha igreja, morro nela, morro por Cristo nela, dou a minha vida por Cristo nela. Se um dia eu tiver de morrer, e morrerei, eu morrerei, todas as rugas e pecados da igreja, suportarei, com a misericórdia de Deus. Mas eu morrerei nela. Amo a minha igreja. Una, santa, católica e apostólica. Reconciliei-me com ela. Desculpe, emocionei-me. Dom Manuel Palmeira da Rocha, obrigado por ter me ordenado padre. Obrigado por ter ido à Rua do Lixo e me fez reconciliar com a minha igreja. Que Deus o tenha no céu. Que Deus o tenha no céu. Me perdoe se eu lhe causei tristeza, mas ainda continuo amando o Senhor e guardo a data de seu aniversário, 2 de março. 2 de março é o seu aniversário de nascimento. Rezarei pelo Senhor, como rezo todos os anos. Me desculpe, perdoe. Me perdoe. Voltarei a sorrir. Padre, vamos lá. Vamos falar agora sobre algo muito importante. E foi uma pergunta que eu lhe fiz aqui em off. O senhor, como sempre, muito humilde. O senhor ficou até meio constrangido, eu notei. Mas eu e muita gente lhe considero um santo. O senhor já obrou, quer dizer, quem obrou o milagre foi Deus, mas através das suas mãos, através do seu pensamento, muita gente já foi curada. Eu conheço relatos de pessoas que estavam desacreditadas, pessoas que estavam com câncer, pessoas que estavam desacreditadas,
E o Senhor foi lá e curou essas pessoas. Então eu queria que o Senhor explicasse, o Senhor que é um psicólogo, o Senhor que é um teólogo, o Senhor que é um padre, me diga esse dom que Deus lhe deu, como é que ele acontece e como é que o Senhor opera essas obras milagrosas e mais, como é que o Senhor consegue antever coisas futuras? Minha gente, eu atendo a um bocado de gente, escuto um bocado de gente. São duas coisas que eu faço: escutar as pessoas, servir aos pobres, escutar as pessoas, pobre independente da conta bancária, não me interessa. Pobres em qualquer categoria, qualquer nível. Porque todos nós somos seres faltantes. Em algum ponto somos faltantes. Por sermos faltantes, sabe, demandamos, conforme o estado de cada um. Eu escuto. Outra coisa que eu faço é sirva ao altar do Senhor. Sirva aos pobres, sirva a Deus. Eu escuto, minha gente. Eu escuto só. E quando eu escuto, acreditem, desde o momento em que começo a escutar, eu invoco a misericórdia divina. Os dias em que eu escuto são os dias em que eu mais invoco a misericórdia de Deus. Eu não sei, gente, minha gente, eu não sei, como é que eu sei, como é que eu encontro uma solução para. Gente, como é que eu encontro, como é que eu dou uma resposta? Minha gente, o que eu posso fazer quando eu escuto uma pessoa é só pedir a Deus: ó Jesus, misericórdia. Ou então, ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Isso eu faço silenciosamente. E abençoo e peça a alguém que sustente essa cruz de meditação. Minha cruz de meditação é essa aqui. Peça a alguém que sustenta a cruz de meditação. E nós rezamos a Deus. Só isso. Gente, é só isso. E são os dias em que eu mais reconheço a minha insuficiência. É o dia em que eu me vejo como totalmente impotente frente àquela situação. E peço a Deus, e faço só isso. E qualquer pessoa pode fazer, minha gente. Qualquer pessoa pode invocar a misericórdia divina. Qualquer pessoa. Gente, a oração da misericórdia nós fazemos às 3 da tarde. Qualquer pessoa pode fazer a mesma coisa. Pode rezar a Deus. Eu também faço só isso. Se existe alguma coisa de extraordinário aqui, é que tudo é extraordinariamente simples. E eu sou, gente, eu sou um homem vestido de saco e amarrado com uma corda. Eu sou apenas isso, minha gente. Eu sou um aprendiz da vida. Eu sou um vaqueiro da esperança. Eu sou o quê, minha gente? Eu ainda falto melhorar muito para me tornar ruim ainda. E depois de ruim, eu preciso melhorar muito para me tornar médio. E depois muito para me tornar bom, mas só um é bom. E para ser santo. É um desejo que eu tenho desde a minha infância. Perguntei a meu pai o que era preciso fazer para ser santo. Ele disse: fazer a vontade de Deus.
E outra coisa, não quero nem desejo, senão a de Deus em minha vida. Com quedas, por isso, os símbolos. E ele, quando olha para mim, ele diz: eu vou olhar para aquele, o nada, a miséria em pessoa. E o que acontece, minha gente? Eu não sei. Porque se acontecer algo, eu não sei. Porque eu peço que não me digam, nem falem nada. Gente, não existe uma pessoa que venha aqui e faça um testemunho, porque eu não deixo que faça um testemunho. Não deixo. Não há isso. Não se faz isso. Gente, seria uma apropriação indébita se eu fizesse uma coisa dessa. Se alguma coisa acontecer, porque eu não procuro saber se temos algum bem e virtude ou dom, não vem de nós, vem do teu amor, porque sem ti ninguém pode dizer bom. É isso que acontece. Agora, ser santo, morrerei com essa vontade e não serei. Sei que eu não serei, mas uma coisa eu deixo como legado: eu amo a misericórdia divina e o meu amor à igreja, aos pobres. Isso eu deixarei como legado. Padre, o senhor tem noção, eu não sei se o senhor guarda esse número na sua memória, de quantas pessoas a Fundação Terra, direto ou indiretamente, já ajudou ao longo de todos esses anos? Meu filho, só o centro que nós temos aqui de reabilitação para deficientes físicos, intelectuais, auditivos e visuais, físicos, intelectuais, auditivos e visuais. A gente atende a 25 municípios do sertão de Pernambuco. Veja, se a gente atender a 100 pessoas por dia, em uma semana, em 5 dias, são 500 pessoas. Em 4 semanas, 2.500 pessoas por semana, por mês. Multiplique 2.500 pessoas por mês por 12. Não, 2.500 por mês. Por 12 são 30 mil pessoas quase. De 84 para cá. Padre, eu estou lhe fazendo essa pergunta porque eu tenho certeza que eu estou falando com um santo. E eu queria que o senhor soubesse que tem muitas pessoas que já lhe comparam com um outro santo, que para mim é santo. Chama-se Padre Cícero Romão Batista. Já chegou ao seu conhecimento que tem gente lhe compara? Filho, essas coisas assim eu não escuto, não. Não, eu não escuto essas coisas, não. Olha, se alguém começar a falar desses assuntos, eu digo, não sei. Gente, olhe, sabe, olhe, escuta, olha. Veja como o céu está bonito, veja como, sabe, veja, olha, tá bom, a senhora, como é que a senhora vai? Eu sei que o Padre Cícero, sabe, foi reabilitado pela igreja, está em processo de canonização, escutei de um bispo cearense falar a respeito dele, como as coisas se passaram, sabe, os bispos do Nordeste foram ao Papa Bento XVI falar sobre ele foi reabilitado, processo de canonização. Sei que a igreja vai declarar o santo, como recentemente declarou uma menininha lá também na região do Cariri. Sei, mas, minha gente, eu sou comparado a quê? Eu sou comparado. Eu nem sei a que eu sou comparável, minha gente. Nem sei. Eu sou o quê? Eu sou o que sou pela graça de Deus. Com saúde frágil. Bem frágil.
bem frágil. Em torno de 20 ou 30 comprimidos por dia. Sendo monitorado, alguém me acompanhando dia e noite, trocando de semana em semana, porque a situação não é fácil, sabe? Agora mesmo, dores, porque as dores são minha companheira, as dores são minha companhia, sabe? As dores também que sinto nas mãos, nos pés, dores que sinto no lado esquerdo, sinto dores, às vezes no corpo inteiro, sinto dores, mas nada, isso é nada. Como diz uma música bonita em francês, l'important c'est la rose, l'important c'est la vie, l'important c'est vivre à partir de Dieu. C'est la parole de Dieu qui m'aide à vivre avec joie. Ce que je dis. É o que diz a música. L'important c'est la rose. Escuta essa música, o Charles Aznavour. A gente que trabalha muito no dia a dia dessa vida maluca, de novo eu estou repetindo essa mesma frase, a gente tem um ditado que diz assim: mostre-me um convencido que eu lhe mostrarei um fracassado. A gente nunca procura se convencer de nada que a gente fez, porque senão a gente deixa de continuar buscando o que a gente quer. Mas depois de tanta coisa que o senhor já fez, padre, de milhares e milhares de pessoas que o senhor já ajudou, já salvou. Sim, porque o senhor tirou muita gente da miséria. Quem for na rua do lixo hoje, não vai mais ver lixo. Quem for procurar o tal lixão, ele não existe mais. Quem for ver uma casa de taipa, vai ver uma casa bem construída, com seu encanamento, com água tratada. Quem for na rua do lixo hoje, à noite, não vai mais passar na escuridão. Deu certo. Em algum momento, depois de tudo que o senhor fez, o senhor bateu no peito, segurou a cruz e disse: eu estou realizado, posso viajar tranquilo? Minha gente, depois de tudo dito, há algo sempre a se dizer. Depois de tudo feito, mal feito, refeito, desfeito, não feito, há sempre algo a se fazer. Há sempre um resto que fica em tudo que a gente diz ou faz. O que eu desejo em minha vida é que a obra continue, que os jovens sejam profissionalizados. O que eu desejo é que o legado permaneça, o legado da misericórdia, e que não se esqueçam dos pobres. O desejo que sempre aconteça o Natal dos pobres na Rua do Lixo. Desejo que na quarta-feira que antecede a Páscoa se distribuam pães e peixes para os pobres. Todos os anos, começamos com uma sardinha e 2 pães que eu ganhei. Eu partilhei naquele dia, minha casinha de taipa lá. E hoje moro também numa casa de taipa. Eu desejo que isso não falte, que não se esqueçam dos pobres. É o legado. Porque a Fundação Terra dos Servos de Deus, do Instituto dos Servos de Deus, pessoas consagradas como eu, que não nos esqueçamos dos pobres. E eu peço a vocês, após minha partida, não deixe que essa obra fracasse, porque ela é de Deus, já deu provas. E eu creio na misericórdia divina, que ela continuará. E que essas festas, pães e peixe, quarta-feira de cinzas, da Semana Santa, quarta-feira da Semana Santa, e o Natal dos pobres não faltem mesmo após minha partida. E os pobres não sejam esquecidos. Isso eu peço. Mas o que fazer? Ainda teremos muito a fazer, até quando Deus permitir. Padre,
eu gostaria, do fundo do meu coração, que eu sou... Que o senhor dê um conselho para as pessoas que estão... Corta aí, bicho. Corta aí, só gente. Gostaria, se o senhor puder, que o senhor dê um conselho para os nossos milhares de telespectadores, ouvintes, internautas, especialmente as pessoas que estão sofrendo por qualquer motivo, por motivos financeiros, não tem nada fácil nesse país, está tudo muito difícil, por motivos de doença, de dores do corpo e da alma. Qual é o conselho que o senhor dá para essas pessoas nesses momentos de grande dificuldade? A pessoa às vezes passa coisas pela cabeça dessas pessoas que não são desse mundo, de tirar a sua própria vida. Qual o conselho que o Padre Ayrton dá para essas pessoas? O mesmo que eu disse no início da pandemia. Por acaso tu conheces alguma estação que dure para sempre? Assim como veio, essa estação também passará. Passará, já está passando. Só aquele que é eterno, permanece. Passa. O importante é que conservemos a fé no Altíssimo, que a esperança não seja açoitada e que a misericórdia divina... Deus é Deus, Deus é Deus, grava, Deus é Deus, e só Ele é, e basta, e nada mais. Pede a Jesus que me abençoe e a esta obra. Pede a Jesus que me abençoe. E agora eu darei essa bênção e pedirei que vocês também peçam por mim. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. Que o Senhor mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Do teu servo, o Padre Ayrton. Tem nem o que... Precisa mais? Parabéns, Padre. O senhor foi... O senhor foi sensacional. Emocionei. Sensacional.